Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos começar a falar da ordenação, que é um dos problemas mais fundamentais da computação. Aparece como subproblema de muitos outros, então é por isso que é importante saber resolvê-lo muito bem e de variadas formas. Em particular, nós vamos falar de um algoritmo clássico para ordenação chamado merge sort, ou, numa tradução livre, ordenação por intercalação, um método de ordenação por intercalação. Mas antes de nos aprofundarmos nesse, que vai ser o tema central da aula, vamos recapitular um pouco do que a gente já viu na disciplina anterior de algoritmos e estruturas de dados 1. Começamos então pela definição do problema. Eu sempre gosto de dizer que é muito difícil resolver um problema e ainda mais bolar uma solução eficiente para um problema se a gente não tem clareza sobre qual é o problema. Então, por mais que falar em ordenação possa parecer intuitivo, vamos defini-lo propriamente. Quando a gente vai falando de ordenação aqui, a gente vai estar sempre pensando em ordenação crescente. Dá para fazer de modo simples a definição para ordenação decrescente, mas eu vou estar sempre pensando na crescente aqui. E o nosso problema de ordenação vai receber como entrada um vetor v de tamanho n, então ele vai de 0 até n-1. E a gente vai dizer que ele está ordenado, tá? Definir o que é um vetor ordenado, se valer a seguinte propriedade. O v0 é menor ou igual que o v1, que é menor ou igual que o v2, e assim por diante. O vi é sempre menor ou igual que o vi mais 1, até que a gente chega no maior de todos os elementos, o vn menos 1. Destacar aqui que eu sempre usei menor ou igual. Eu estou supondo que eu posso ter repetição de elementos ali com o mesmo valor. E note que nessa definição eu não falei que tipo de elementos eles são. Eu posso pensar em números, mas eu posso pensar em outras grandezas que são ordenáveis. Por exemplo, palavras. A gente pode falar de ordem alfabética de palavras. Então dá para dizer que uma palavra é menor ou igual a outra, seguindo certos critérios. Mas isso é só para salientar que aqui nós estamos falando de qualquer grandeza ordenável. Na aula a gente vai sempre comparar inteiros para simplificar, mas tenham isso em mente. Isso aqui é mais abrangente do que ordenação apenas de inteiros. Então, definido o que é uma ordenação, a definição do problema da ordenação é que, dado um vetor v de tamanho n, que não necessariamente está em ordem, eu quero permutar os elementos de v até que ele fique ordenado. E quando eu digo permutar, o que significa permutar? Significa trocar a ordem dos elementos de modo que nenhum elemento é removido, nenhum elemento é criado. Tá? Eu não posso mudar quais são os elementos do conjunto. Eu simplesmente troco a ordem em que eles estão posicionados no meu vetor v. Como um exemplo aqui, considerem esse vetorzinho com 8 posições aqui na entrada, os elementos aqui 77, 55, 11, 44, 33, 22, 88, 66. Para ordenar eles aqui manualmente, eu vou usar um método que vocês vão até poder reconhecer como um dos métodos elementares que a gente já estudou, mas eu vou fazer ele de modo bem intuitivo aqui. Então, eu vou pegar aqui primeiro o 11, tá, que eu identifico como sendo o menor elemento daquele vetor, coloco ele aqui. Depois eu pego o 22, coloco ele aqui. Na sequência eu vou pegar o 33, coloco aqui. O 44, coloco na próxima posição. O 55. O 66. O 77. E, por fim, o 88. E daí está ordenado. Claro que aqui, sendo um vetor muito pequenininho, eu fiz por inspeção mesmo, fui identificando o menor elemento, colocando e tal. A gente pode verificar que a propriedade vale, né? O 11 é menor ou igual que o 22, que é menor ou igual que o 33 e assim por diante. Feita essa recapitulação aqui da definição do problema da ordenação, vamos relembrar também os algoritmos elementares que a gente já viu lá em AED1, cujo pior caso é o O de n ao quadrado. Tá? Eles podem ser bons em situações específicas, mas no pior caso, para as sequências gerais, ele sempre corre o risco de ter que executar um número de operações proporcional ao quadrado do tamanho do vetor. E isso pode crescer muito rápido. Mas recapitulando aqui para vocês, quais são esses métodos? Tá? Existem muitos métodos para ordenação, mas os 3 mais clássicos aqui dos elementares que a gente chegou a estudar são o insertion sort. E para trazer para vocês aqui uma ideia intuitiva, para recapitular para vocês dele, a ideia do insertion sort é que ele vai percorrer o vetor, digamos aqui, da esquerda para a direita, e em cada iteração ele tem uma certa posição corrente, aqui ele tem o elemento da posição corrente. O que ele vai fazer
é que ele vai manter sempre o prefixo ordenado e ele vai olhar e falar onde que esse cara aqui que está na posição i tem que se encaixar para que o prefixo continue ordenado. Então, em cada iteração, ele vai olhar para o elemento corrente dele e colocar na posição adequada do prefixo que ele está mantendo ordenado, de modo que na próxima iteração ele tem um prefixo com uma posição a mais e tudo continua ordenado. Depois de n iterações, ele tem o vetor inteiro ordenado. Esse é o insertion sort. O selection sort também percorre o vetor da esquerda para a direita. Toma até cuidado para não confundir os dois, eles são fundamentalmente diferentes. Mas qual que é a ideia do selection sort que às vezes pode ser confundida? Também percorrendo da esquerda para a direita, em cada iteração, eu vou ter aqui o elemento da iteração corrente. Eu mantive o meu prefixo ordenado também. Mas o que eu vou fazer é que não só eles são os ordenados, mas eles são os menores elementos. Os i, né, vai de 0 até i-1, esse prefixo aqui, menores elementos foram colocados aqui. E na 10ª iteração eu olho para o meu sufixo. Tá? Eu olho do i até o final, identifico onde está o menor elemento e coloco ele aqui na posição i. Então eu cresci a parte ordenada do meu vetor também, mas eu sempre cresço pegando o menor elemento do que sobrou e coloco ele na 10ª posição, e assim eu vou avançando. Então é por isso que eles são fundamentalmente diferentes. Um pega o elemento e olha para trás onde ele deve ser inserido. O outro, dada a posição corrente, olha para o sufixo, pega o menor e coloca na posição corrente. E por fim, um algoritmo que, embora seja muito bobo, não costuma ser eficiente, tá? Até deixar o disclaimer aqui, em situações específicas, o insertion sort, tá? Para vetores pequenos ou coisas assim, ele costuma ser a opção, porque ele tem uma constante muito baixa, então embora seja n² no pior caso, em situações específicas ali ele pode ser bem interessante, fica a dica para vocês. Mas o bubble sort, embora não supere em geral a eficiência do insertion sort, ele é interessante porque ele é um método de ordenação em que a gente opera diretamente pensando na definição da ordenação. Eu não mostrei para vocês aqui em cima que a definição da ordenação é que o V0 é menor ou igual que o V1, que é menor ou igual que o V2, assim por diante, quer dizer, pares adjacentes, sempre o seguinte tem que ser maior ou igual que o antecessor. O bubble sort, o que ele faz é justamente percorrer o vetor, ele é mais difícil para eu representar aqui, mas ele vai percorrer o vetor repetidas vezes da esquerda para a direita, e sempre que ele encontra um par que está invertido, quer dizer que o da direita é menor do que o da esquerda, ele troca a ordem. É isso que ele vai fazer, trocando a ordem de todos os pares que ele encontrar nessa situação em uma iteração. Na seguinte ele faz isso de novo e assim por diante, até que o vetor fique completamente ordenado. Como eu comentei, todos esses métodos aqui são elementares. O insertion sort pode ter utilidades específicas, mas em geral a gente gosta de usar métodos mais sofisticados para ordenar. Um desses métodos mais sofisticados a gente já viu em AID1, que utiliza justamente uma estrutura de dados. Tá? É uma das vocações aqui da estrutura de dados é olhar e falar, nossa, como melhorar meus algoritmos? Né? Olhar e falar, se por acaso tem alguma operação que o meu algoritmo faz muitas vezes, repetidas vezes, e eu tenho uma estrutura de dados que é muito boa em servir aquela operação, ela é muito rápida para servir aquela operação, normalmente se eu encaixar aquela estrutura de dados no meu algoritmo, eu melhoro ele. E é exatamente o que acontece aqui da junção do selection sort com o heap. O que acontece é que o selection sort está iterativamente pegando o menor do que sobrou no vetor. Né? Ele pega primeiro o menor do vetor inteiro, coloca na primeira posição. Depois o menor da próxima, coloca na segunda e assim por diante. Então, misturando aí o selection sort com a estrutura de dados heap, que é muito boa em fornecer o mínimo ou o máximo, tá? Tem os dois sabores dela, a gente obtém o heap sort, que tem eficiência O de n log n, porque ele vai custar apenas log n para encontrar o menor elemento a cada iteração. Ou maior, depende de como você implementa, ali tem uns detalhes de implementação, mas a ideia é essa. Um selection sort com heap gera o heap sort. Para finalizar essa introdução à ordenação, o que nós vamos ver na aula de hoje aqui nos vídeos seguintes. Essa aula é muito especial, porque nós vamos ver 3 tópicos muito importantes. Nós vamos ter um ótimo exemplo da estratégia de projeto de algoritmos por divisão e conquista, que permite, é uma estratégia importante para projetar, porque
Ao pensar de acordo com esse framework de projeto, a gente consegue gerar algoritmos que não sairiam trivialmente. O insertion sort, selection, o bubble, por exemplo, são algoritmos que, se você olhar tempo suficiente para ordenação, você meio que tem essas ideias. É fácil, se você nunca tivesse visto, você acaba bolando alguma dessas ideias. Divisão e conquista já é não trivial. Normalmente você tem que olhar com essa visão de projeto, de dividir e conquistar. Além disso, o algoritmo de ordenação merge sort em si é muito relevante, tá? Tanto porque ele ainda é competitivo na prática hoje, tá? Existem outros métodos que são muitas vezes melhores do que ele, mas ele ainda tem situações em que ele é a melhor escolha. E porque também ele é um clássico, ele foi um dos primeiros algoritmos. Tem uma história, eu não tenho a fonte aqui para dizer para vocês, então pode estar rolando um telefone sem fio, mas de que ele foi o primeiro, ou um dos primeiros algoritmos que foram projetados ali pelos proto-cientistas da computação, quando eles estavam tentando convencer a comunidade acadêmica e ao redor ali dos primeiros computadores que computadores podiam servir para ser mais do que máquinas de cálculo muito velozes. Percebam no contexto histórico que computadores surgiram para fazer cálculos, coisas lá, cálculos diferenciais, entre outros, que tinha que ser resolvido para resolver problemas da física, por exemplo, da engenharia, e era basicamente uma máquina de cálculo muito rápida, programável. Mas computadores são muito mais do que isso. A gente sabe que computadores são máquinas de cálculo lógico e aritmético, e a parte do cálculo lógico permite tomadas de decisão e abre uma gama muito maior de possibilidades. A ordenação, e no caso o algoritmo merge sort, foi um dos primeiros exemplos de como computadores poderiam ser bons para organizar informação, não só para fazer cálculos aritméticos. Então fica aí a relevância histórica dele, além da relevância prática. E por fim, para analisá-lo, sendo ele um algoritmo recursivo, a gente vai utilizar a árvore de recursão, que é uma maneira relativamente intuitiva. Eu gosto bastante de introduzir essa análise para vocês, porque ela é relativamente intuitiva, mas ela pode ser generalizada no teorema mestre, que, como a falta de modéstia no nome desse teorema pode sugerir para vocês, é super importante para conseguir analisar algoritmos, em particular algoritmos recursivos. A árvore de recursão pode ser vista como um caso particular ali desse teorema tão importante, então é um começo ali para a gente começar a ganhar uma intuição sobre esse que vai ser central no futuro do estudo de vocês.